Estamos de volta aqui, Potência Rubro-Negra na área. Hoje tem Mengão, hoje tem Flamengo e Bolívar, oitavas de final da Taça Libertadores da América 2024. Inscreve aqui no canal que você quer Flamengo. Vamos dar mais visibilidade ainda, mais moral ainda para o nome Flamengo nas redes sociais. Se inscrevendo nesse canal, aproveita e dê essa curtida também. Amigo, hoje pega o Bolívar, temos as baixas aí, temos contusões sérias. O Flamengo vai ficar aí até o final do ano, pelo menos, sem Cebolinha e sem Vina. Cebolinha, inclusive, fez operação para consertar aí, para corrigir, na verdade, correção da ruptura do tendão, o termo correto aqui, ele que sofreu essa contusão no último jogo contra o Palmeiras, né, no final de semana, pelo Brasileiro. Curioso que ele tinha sofrido já uma contusão contra o Palmeiras no primeiro jogo da Libertadores, ele já vinha de uma longa inatividade, né? Longa não, é uma média inatividade, né? Então, né, a preocupação aí se não foi feita às pressas essa recuperação do Cebolinha da contusão que ele teve e acabou gerando essa nova contusão. Olha imagens aí, ó, imagens do Mengão. Mengão aí se preparando, Pedro, deve jogar o Pedro, titular. O Rossi já não deve jogar. O Tite é um gênio, vocês não entendem nada de futebol, o Tite é um gênio, ele tem um goleiro que é pegador de pênalti, que é o Rossi, e esse é o goleiro do Campeonato Brasileiro, que não tem disputa por pênalti. Olha aí. Já o goleiro que, né, tá meio inseguro, né, o pessoal tem muita confiança, ele é o goleiro das Copas, né, e não é o goleiro que é pegador de pênalti. Sensacional essa lógica, vocês não conseguem entender, vocês não entendem nada de futebol, só o Tite que sabe, só o Tite que entende isso. Espero que ele mude isso para hoje. Pelo menos para o próximo jogo, o Flamengo tem que ganhar hoje, né, com uma boa diferença, para jogar a segunda partida com alguma tranquilidade, porque o segundo jogo é na altitude, né? Então o Flamengo meter 4-0 aqui, o Bolívar forçado. O Bolívar que não é um time ruim, hein? O Bolívar que é um time razoável, né? Um dos melhores Bolívares, melhor Bolívar da história, diriam alguns. Né? E o Flamengo tem que tomar cuidado. O De La Cruz aí deve jogar, time do Flamengo, que tem que jogar hoje de uma forma mais parecida como jogou contra o Palmeiras no primeiro jogo da fase de oitavas da Copa do Brasil. O Flamengo hoje vai jogar a fase de oitavas da Libertadores. Eu falei quartas? É oitavas, hein? Se eu falei quartas, me desculpe. É oitavas de final da Libertadores. O Flamengo tem que jogar como jogou o primeiro jogo das oitavas de finais da Copa do Brasil e venceu o Palmeiras por 2-0, mas tem que aproveitar melhor as chances que criou. Enquanto o Palmeiras criou muitas chances e acabou fazendo apenas 2 gols. A arbitragem não deve ser a mínima também, não deve parar contra-ataque quando o Pedro chegar na cara do gol para marcar, para parar o jogo que o jogador está sentindo no meio de campo, né? Curioso. Então, acho que talvez deva ajudar também. Primeiro jogo, na primeira fase, o Flamengo enfrentou o Bolívar, venceu por 4-0 com alguma facilidade, grande atuação do Gerson, por exemplo. Então, a ideia é que se repita pelo menos o placar, se não repetir a atuação, tem que pelo menos repetir o placar. 4-0 é um mínimo aí de tranquilidade. E o Cebolinha postou aqui nas redes sociais que gostaria de agradecer a todas as mensagens positivas. Cirurgia foi um sucesso, ele que operou aí a correção da ruptura do tendão em 2024. O Cebolinha que vinha bem, né? 30 jogos, marcou 5 gols, deu 5 assistências, estava vindo bem, era um jogador importante para o time, vinha fazendo diferença, vinha decidindo os jogos, e aí, infelizmente, acabou tendo esse problema aí. Né? Teve primeiro problema na coxa, forçou a barra aí, acabou tendo problema no tendão e está fora aí praticamente da temporada, né? Só deve voltar no que vem, a não ser que aconteça algum milagre, uma coisa, uma descoberta sensacional da medicina que corrija a ruptura do tendão imediatamente e o cara deve ficar aí até 2025 no estaleiro, infelizmente. Agora que o Cebolinha vem jogando, o pessoal já estava pedindo desculpa, né? Quem chamou ele de novo Vitinho já estava pedindo desculpa, né? Mas infelizmente as coisas acontecem. Lembrando também, não sei se serve de consolo, aconteceu com o Bruno Henrique, algo similar. Em 2022, o Bruno Henrique teve uma contusão seríssima na metade da temporada. Acabou que o Flamengo passou a escalar Pedro e Gabigol, que antes era impossível para jogar juntos, jogaram muito bem juntos. Pedro foi artilheiro, rei da América. O Flamengo foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil.
que, né, dos males, né, já que não tem o que fazer em relação ao Cebolinha, pelo menos que aconteça o que aconteceu em 2022. Claro que o time jogava um pouco mais, né? Tinha postura mais ofensiva, tal, sem querer criticar ninguém. Tinha o revezamento dos times, que muita gente criticou, mas eu achei muito pertinente. Inclusive, o único jogo, fora a final da Copa do Brasil, que foram 2 empates. O único jogo, né, que o Flamengo não venceu, né, depois de ter adotado esse revezamento, além do primeiro jogo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil no Vale, né? Porque já nem tinha chegado ainda, o cara já teve que ir para 3 jogos decisivos. Mas com o Dorival em 2022, a partir desse jogo, do jogo de volta do Atlético Mineiro, o único jogo que o Flamengo não ganhou das Copas, antes da final, foi contra o Atlético Paranaense, que é curioso que foi o jogo depois do jogo contra o Avaí no Brasileiro, que foi um dos únicos jogos que o Dorival, antes de um jogo de Copas, no meio da semana, usou o time principal do Brasileiro. Foi contra o Avaí, o Flamengo venceu, o Flamengo empatou na ressacada lá, um jogo dramático, lá no Avaí, lá em Santa Catarina, contra o Avaí, e usou o titular, foi um jogo às 11 horas da manhã, e o Flamengo usou o time de novo. Foi 2-1 para o Flamengo, isso mesmo. 24 de julho de 2022. O Flamengo usou o time titular nessa partida, venceu por 2-1 lá na ressacada e depois foi pegar o Atlético Paranaense que no Maracanã empatou 0-0. Curiosamente, né, foi a única partida que o Flamengo usou os titulares antes de jogar pela Copa no meio da semana. E aí, né, depois disso teve a final diferente. A estreia também é diferente. Estreia e final ficou diferente. Rico é diferente, diria o outro. Então, assim, é uma questão que o Tite talvez não adote, mas poderia pensar em mesclar mais o elenco. O elenco que joga hoje contra o Bolívar, joga semana que vem também. Botafogo e Palmeiras estão se enfrentando. Eu entendo que tanto o Flamengo quanto o Botafogo no final de semana devam colocar os reservas. Hoje, provável escalação deve ter aí o Wesley, que, segundo fontes aqui do Coluna do Fla, o Wesley, a Atalanta da Itália já aceitou as condições, já botou as cartas na mesa, quer levar o Wesley. E o Flamengo também já está inclinado a aceitar, só falta o jogador e seu staff aceitarem e partir direto. Assim o Flamengo abriria uma vaga para a contratação de lateral direito, que deve ser essa a postura. Estão vendo qual será esse nome fantástico que eu particularmente não vejo muito lugar nenhum. Inclusive, falo isso várias vezes, falo muitos grupos aí de Flamengo. Toda vez que eu vejo Danilo jogar na seleção brasileira, eu pergunto por que o Rodinei não foi convocado. Não tem lateral direito que a galera espera aí não, cara. Sim, eu acho que o Wesley comete muitos erros, é muito jovem, principalmente disciplinado, mas não é um jogador ruim para a posição comparado com outros jogadores da posição que existe por aí, não. Nem jogadores de seleção. Você vê que o Varela é da seleção do pai. O Isla era da seleção do Chile até pouco tempo. Então, não tem essa fartura de opções aí para a posição, não. Tá? Deve jogar aí hoje com o Matheus Cunha, né? O goleiro de Copa. Espero que o Tite mude essa ideia até a hora do jogo. O Wesley deve jogar, até porque o Varela também está machucado. Tendência de Fabrício Bruno, não é Fabrício, rapaz. Fabrício Bruno e Léo Pereira. E à esquerda, não tem jeito, é com Ayrton Lucas, até porque o Vinha também só volta ano que vem. Tendência é essa. Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Pedro, não vai ter muitas surpresas, a não ser o fato de que o Bruno Henrique está suspenso, vou lembrar. E a não ser o fato que o Chola da base do Flamengo, nigeriano, né? Chola. Nigeriano ele, Chola. Não Chola, não. Chola treinou com o elenco principal, treinou nessa semana. E nigeriano, isso mesmo. Nigeriano. E como ele não vai poder contar com o Cebolinha, que está machucado, só vai voltar ano que vem, e o Bruno Henrique está suspenso para esse jogo, o Chola vai ficar no banco aí. Será que vai participar do jogo? Depende muito do que vai acontecer. Eu acredito que não. Tá? Até porque
não treinou até agora, não jogou até agora, fez só no treino, vai ficar lá no banco para sentir a emoção, sentir o peso e tal, mas acredito que jogue não, tá? Então é isso aí. Se inscreva no canal Potência Rubro-Negra. E hoje, 5x0 Mengão. Eu acredito. 5x0 Mengão. Tamo junto. Isso é Flamengo. Valeu.